Sabe que acusam a gente direto de ser um grupinho de comunicação de esquerda aqui, né, na cidade. E hoje meu entrevistado é acusado de ser a voz da direita, não só de Bauru, mas do país todo, né? Alexandre Pitoli, locutor da Auriverde. Seja bem-vindo ao Além dos Outdoors. Ô, Ed, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Bom, então vamos misturar isso aqui, né? Vamos ver o que vai dar, né? Acho que vai ser legal. Obrigado. Eu estou feliz de estar aqui. Eu sempre que posso, eu me sinto no dever da gente conversar com aqueles que valorizam o que a gente faz, abrem oportunidades como essa. Obrigado, viu, Ed? Pessoal, está começando mais um Além dos Outdoors. Eu sou o Ed Rosseto. Estamos aqui no estúdio. Obrigado por Eza Filmes, que faz toda aqui a técnica para nós. Diretamente de Bauru, vamos começar esse bate-papo com o Pitoli. Alexandre, comunicação. Como surgiu a comunicação na sua vida? Foi desde sempre? Você tinha outra profissão? Como que você veio para a comunicação? Ed, na verdade foi o seguinte, eu sempre gostei muito de rádio. Sempre fui um cara de ouvir rádio. Meu avô me ensinou a ouvir rádio. Meu avô ouvia a Voz da América na BBC de Londres, um programa feito em língua portuguesa para comunicar na guerra com países de língua portuguesa. Eu ouvia esse programa com meu avô. Minha mãe também sempre ouviu rádio. E no meio disso tudo eu sempre fui um apaixonado por música, pelos discos, né? E aí eu morei em São Paulo até meus 11 para 12 anos e quando eu mudei para cá, para Bauru, embora eu tenha nascido aqui em Bauru, quando eu mudei para cá, eu pedi um disco pro meu pai. Eu falei, pai, eu quero um disco. RPM, Revoluções por Minuto. Aí meu pai falou, pô, disco não vai dar. Se você quiser, você vai ter que trabalhar para comprar. E eu tinha 11 para 12. Aí fui trabalhar numa farmácia, na Bela Vista, onde eu morava, no Olavo Bilac. Depois fui para uma oficina de moto, que eu sou apaixonado por moto, motor, essas coisas. E surgiu a rádio na minha vida na semana que eu ia completar 16 anos. Então eu trabalhei antes para comprar disco e depois eu fui viver no mundo do disco, né? Passei por gravadoras, enfim. E sempre fui aquele cara de gravar as fitas. E eu gravava, claro, as músicas, mas eu sempre gravava os locutores, os comerciais. Sempre gostei disso, Ed. Então acabou que quando eu entrei para o rádio, quando eu fui para o rádio, entrei como auxiliar de discotecário, era função em carteira. Eu limpava os discos e arrumava as capas dos discos. Depois fui para a operação, porque para a locução só podia ir com 18 anos. Só maior de idade. Certo. Então eu tive 2 anos ali de um bastidor que foi importantíssimo para mim. E aí aos 18 eu fui pro microfone e não parei mais. E não parou mais. Era em qual rádio? Na 94. Na 94. Você fez cair na 94. Foi quando a 94 separou da Auriverde. Teve um processo de separação do grupo. E aí o Alceu Rodrigues veio para Bauru, né? E aí eu entrei na rádio. Na Auriverde você está há quanto tempo? 11 anos. 11 anos. É um tempo. Eu sempre falo assim que o locutor é uma coisa incrível, né? Que o locutor você coloca um velório e ele consegue ficar 2 horas lá narrando um velório. A gente é pago para isso, né? Eu falo, você fala o dia inteiro, eu sou pago para isso. Né? Eu falo com prazer, eu gosto. Olha, hoje você está na Auriverde fazendo jornalismo, né? A gente estava até brincando fora do ar aqui que é o maior programa de jornalismo do Brasil em tempo, né? E hoje a maior audiência das manhãs do YouTube no Brasil, Ed. Você está no ar das 8 às 2 da tarde, é isso? Na verdade é o seguinte, Ed. É o maior programa, acho que, né, porque é o Jornal da Auriverde. Começa das 8 às 2 e é um único nome. Não muda de nome e continua a mesma notícia. Na verdade, a gente tem, são 6 horas de programa, porque nós estávamos entregando para a plataforma, para o YouTube, 4 horas dia. E surgiu a necessidade da plataforma de que a gente entregasse mais 2 horas, para que a gente cumprisse com alguns requisitos dentro da plataforma, dentro do YouTube. Aí eu disse, olha, para entregar mais 2 horas, eu quero fazer na sequência. Não quero parar ao meio-dia, como eu parava. Para ao meio-dia, almoça, vai não sei o quê, volta. Não, já dá para fazer das 8 às 2? Dá. Então eu topo. Tem assunto para ficar... No Brasil hoje, falta tempo. Eu termino 2h03, o programa 2h04, porque se deixar... No Brasil hoje, pródigo de notícia como nós estamos, no Brasil da imprevisibilidade, a gente não sabe o que vai acontecer hoje à noite, Ed. Então, tem notícia, sim. Pra você ter uma ideia, a gente não repete uma notícia das 6 horas. Não tem uma notícia repetida. Hoje você virou um símbolo no país. A gente comentava aqui fora das câmeras que eu peguei uma carona, a pessoa perguntou que a senhora é de Bauru.
Você é de Bauru? Alexandre Pitoli. Você conhece? Conheço. Várias experiências, Uber, que a gente pega, o pessoal sempre lembra de você. Por causa da sua opinião política, né? Você ganhou uma notoriedade por causa da sua opinião política. Antes, você acha que você sempre foi um cara politizado? Ou você era um locutor das músicas, das coisas e depois se politizou? Ou como foi essa... Na verdade, assim, Ed, eu trabalhei sempre em rádio musical, né? Mesmo numa rádio musical como a 94, eu fiquei um tempo fora da rádio, da 94, voltei em 2007 para 2008, e logo depois disso, eu comecei, dentro do meu programa mesmo musical, encontrar um espaço para a gente falar da cidade. Porque eu não me via com condição para discutir um Brasil. Não me via. Nem sei se eu tenho hoje. É que a gente vai acabando vivendo isso num dia a dia e você entra num rolo compressor da notícia, né? Mas eu discutia muito Bauru, questões locais, né, de uma cidade que eu vi ficar para trás, né, muitas vezes politicamente falando. Para ter uma ideia, de quando eu entrei no rádio lá em 1990, a gente falava assim, Rio Preto, e Rio Preto? Rio Preto, cidadezinha. E Piracicaba, e Jundiaí. Então, quando eu chego pro rádio, nessa volta para Bauru, 7 para 8, Rio Preto já tinha passado, Piracicaba estava passando, Jundiaí já tinha um PIB maior. Aí eu falei, a gente precisa discutir isso aqui, cara, a minha cidade. Aí entrei nessa discussão política sobre Bauru, inicialmente numa rádio musical. Quando eu vou para Ouro Verde em 2014, o meu projeto para Ouro Verde, que eu fui para dirigir e administrar a rádio, meu projeto para Ouro Verde foi justamente uma rádio 100% falada, pouquíssimas músicas, a gente falava que era música com motivo, música porque o cara tá fazendo um aniversário, porque tá lançando um show, alguma coisa do tipo, não era uma rádio musical. Então a gente acabou discutindo política ali como eu nunca discuti. Agora, discutir nacionalmente, como a gente acabou ganhando esse espaço, começa de fato em 22. Num acaso, a data é 22 de abril de 22, numa ponte de feriado 21 de abril, 22 de abril de 22, caiu numa sexta. Os meus entrevistados locais caíram todos, foram caindo, viajou, não tá, e não atendeu, e tinha uma pauta do dia, eu abracei aquela pauta do dia, a audiência, chegou uma audiência que eu nunca tive no YouTube. Naquele momento, pra você ter uma ideia, nós tínhamos 33.287 inscritos, 22 de abril de 22. Hoje, a gente bateu 2.382.000 em 2 anos e meio. 3 anos e meio, aliás. Então, assim, teve aderência. Aí eu falei, acho que eu gostei disso. Aí mantivemos 3 palavras. É verdade, porque mentira tem perna curta, né? É a verdade, a coerência, não é o vento que me muda de direção, então é a coerência e a persistência, Ed. Isso aí fez a Ouro Verde e aí virar a voz da direita, né? Vou te fazer 2 perguntas de comunicador, que todo mundo do jornalismo aqui, toda a equipe a Ouro Verde te dá essa liberdade, porque quando a gente vê o seu programa e vê suas opiniões, assim, a gente fala assim, poxa vida, esse cara, como ele não foi mandado embora ainda, entendeu? Porque os meios de comunicação costumam dar liberdade, mas não tanto assim, né? Você se sente à vontade de fazer o que você faz? Foi uma condicional. Quando eu entrei na rádio, eu falei, olha, só preciso de liberdade para fazer a rádio. Se vocês me derem liberdade, eu fico, né? Que era um projeto de reconstrução da Ouro Verde. A Ouro Verde estava num momento bastante difícil, ainda no AM, rezando para migrar para FM. Sim. Nem sonhava em YouTube, mas eu já tinha um projeto de transmissão por imagem, né? Ele começou no site da rádio, com câmeras de segurança, né? E acabou que a liberdade que eu exigi para poder fazer parte da rádio virou uma marca. Hoje, eu tomei... São 30 processos que eu já tomei. Imagina. 30 processos. Dos 30, eu perdi 3 no civil. No criminal, graças a Deus, todos eu venci. Mas civil... nacionais ou locais? Todos os locais. Todos locais, né? É isso que eu ia falar para você. Acho que nacional não tem muito. Não, na verdade, acho que quando vier do nacional, acho que é mais pesado. Né? Mas não tem espaço. Aqui, na verdade, foi uma ferramenta que tentaram encontrar para me tirar do jogo mesmo, né? Ativismo
judicial. Judicial, né? É. E eu não... Tá bom, vamos lá. Enquanto eu aguentar, eu vou. Não envolvi a rádio nisso, porque eu entendi que era um problema meu, que eu estava gerando, e também não queria gerar um problema para a rádio, a ponto da rádio falar assim, você não acha melhor parar? Então eu falei, pô, deixa eu assumir essa bronca, né? E eu toquei até aqui. Eu ganhei um processo semana passada, aqui em Bauru ainda, na Cível. Tem mais um rodando aqui em Bauru ainda, mas tá tudo bem. Eu noto que converso com muita gente aqui, né? Todo programa por semana. E é um modo operante do atual governo daqui, é assim, com todo mundo. Todo mundo tem um processinho. Não, mas eu tomei muito do passado também, governo passado. O governo passado também. Também vários. Isso é um alvo fácil, Alexandre. Acho que faz parte, né? Acho que quando você tem... quando você coloca a tua opinião, quando você toma partido, eu não sou filiado a nenhum partido político, mas quando você toma partido, a palavra é intuitiva, partiu, né? Você está de um lado, partido. Quem está do outro lado, provavelmente, pode se incomodar e usar de ferramentas não muito republicanas para tentar tirar do jogo. Mas, Ed, eu estou meio calejado já. Não subestimo, me preocupo com todos os processos, mas entendo que é um processo. Pergunta, sim. Você, o ano passado, eu acho que eu fui dar uma pesquisada, né? Você fez 20 lives com o ex-presidente Bolsonaro. Esse ano também vários. Você não acha que fica parcial? Agora, a pergunta do ponto de vista jornalístico. Acho. Agora, quem achar que jornalismo tem que ser imparcial, tá mentindo. Isso é mentira. A gente teve uma situação, Ed, que foi o seguinte. Nós crescemos, pelo menos a minha geração, eu tenho 50 anos. A minha geração cresceu sendo manipulada. Em que sentido? Isso aí não sou eu que estou dizendo, hoje existem algumas declarações que comprovam o que eu estou dizendo aqui. A matéria, quando passava no Jornal Nacional, por exemplo, ela tinha um objetivo, a matéria. Não era simplesmente contar o fato. A gente precisa, no texto do off, na passagem do repórter, na entrevista, o entrevistado, o personagem escolhido ali, para tudo aquilo te levava a pensar algo. Sem opinião, o Jornal Nacional tinha esse modelo, tem até hoje, sem opinião, mas a matéria te induzia. Então, nós fomos educados dizendo que jornalismo é imparcial. Por exemplo, nos Estados Unidos, há muito tempo, a gente sabe o que a CNN pensa e o que a Fox pensa. Isso é muito claro. O que o The New York Times pensa, o que o Wall Street Journal pensa, o Washington Post, o que a Economist. A gente sabe o que esses veículos pensam. Isso não é demérito, mas eu entendo que é melhor do que você induzir ao erro. É melhor eu pegar um jornal e falar assim, eu sei o que esse jornal pensa, do que esse veículo está disposto a fazer que eu pense como ele. Então, eu vou ouvir o Pitoli. O cara sabe que ele vai ouvir. Ele sabe que ele vai ouvir. Ele sabe. Tanto é que isso fica muito claro para todos o meu posicionamento. Quando, na Veja, 7 de fevereiro desse ano, saímos na Veja. Página dupla, A Voz da Direita. Uma foto minha que eu tirei com o presidente Bolsonaro você leu? No aeroporto de Congonhas. Agora, 27 de julho, Folha de São Paulo. No domingo, uma página dedicada ao Auriverde. Em veículos que hoje não jogam no mesmo lado que eu, mas sabem o que eu penso, né? Eu não vejo nenhum problema. Eu acho que é melhor do que eu me dispor a manipular. O cara que chega ali sabe o que eu penso, e é melhor assim. Entendi. Li a entrevista da Veja, via a da Folha e vi também que você ganhou um prêmio na Flórida. Flórida, Londres, eu já busquei alguns já. Para eu ter uma ideia, o que aconteceu? De Londres, em especial, apontou que a Auriverde é a rádio mais ouvida na comunidade brasileira, no Reino Unido. Isso é motivo de muita alegria. Eu não posso... Não dá para desprezar uma informação como essa. E, coincidentemente, eu fui participar de um congresso conservador em Londres, convidado para palestrar. E aí, essa premiação surgiu numa coincidência inacreditável. Inacreditável. Você vai estar em Londres no dia tal? Eu falei, como assim? Eu vou. Tem um prêmio inclusive apresentado pelo Oscar Magrini, que é ator da Globo e tal. Sim. Ele era o mestre de cerimônia, né? E fui buscar. Então, na Flórida, pelo trabalho, na semana passada na Câmara dos Deputados, na Comissão de Segurança Pública, uma menção de louvor e aplauso pelos trabalhos da Auriverde, meu trabalho e da Auriverde na área de segurança pública. Então, eu acho que isso é importante, é um reconhecimento. Perfeito.
Agora vamos desenvolvendo o Bora, assunto. Di. Bora, tô contigo. Tá? Tá, você tem um posicionamento lá. É um posicionamento único. Amanhã, se o Zé Dirceu quiser dar uma entrevista para você, você faz ou você não faz? Faço. Faz. Na campanha de 2022, Haddad passou pela rádio, Guilherme Boulos passou pela rádio, Marina Silva passou pela rádio. Agora, hoje eles não aceitam meus convites. Imagino que não, né? Não vão querer chegar lá e ser confrontado. O salário que eles recebem somos nós que pagamos. Eu acho que seria importante. Certo. Você não acha que, de certo ponto, tem uma medida ali de ser o comunicador, que tem uma vertente de direita, e ser um propagador, um marqueteiro político, ser uma ferramenta de marketing político para alguns candidatos? Martim, acho que não, Ed. O que eu entendo é assim, se você pegar na Globo News, por exemplo, na própria CNN, a não ser que seja para um embate, como a CNN propõe em alguns momentos, nenhum desses que falam comigo, ou a infinita maioria desses que falam comigo, dão entrevistas para esses canais. Então, eu entendo que eu cumpro o meu papel de mostrar também o que uma parte bastante importante do Congresso executa, realiza. Então, veja, hoje eu entrevistei, por exemplo, Carlos Jordi. Jordi é um deputado que foi candidato à prefeitura de Niterói, deputado federal do Rio. Né? Onde o Jordi tem espaço de fala? Né? Ele tem projetos importantes. Então, a Auriverde vira um espaço para a gente comunicar mandato. Não é para fazer campanha, não posso. Lembrando que você tem uma distinção que é bastante importante, que é Auriverde FM, que é uma concessão pública, e Auriverde no YouTube. O YouTube tem regras que o rádio não tem e vice-versa. Então, eu cumpro com regras de ambos. Então, eu sei o que eu posso fazer quando eu estou só no YouTube, eu sei o que eu devo fazer quando eu estou no rádio e no YouTube. O YouTube desmonetizou vocês há um ano e poucos atrás. Não, né? foi em 2022, foi 23 de novembro de 2022. Certo. Nós já éramos afiliados à Jovem Pan e não foi Bauru a desmonetizada. Na verdade, nós fazíamos parte de um guarda-chuva chamado Panflix, onde a Jovem Pan colocava ali todas as emissoras que compunham a rede. Então tinha ali Curitiba, Joinville, Natal, enfim, todas essas, e Bauru. E a Jovem Pan foi desmonetizada. E, por consequência, todos os canais que faziam parte desse guarda-chuva. Foi por isso que nós fomos. Ficamos desmonetizados 16 meses, voltamos em fevereiro de 24. Vocês eram do guarda-chuva da Jovem Pan e saíram da rede Jovem Pan. Saímos não, eu fui expulso. Expulso. Com louvor. Por quê? Porque houve um descolamento. Acho que é nítido hoje. Para você ter uma ideia, em alguns momentos da manhã, a Auriverde Brasil aqui, feita a 3 minutos daqui, tem 6 vezes mais audiência que a Jovem Pan. Isso aí pode aferir quase todas as manhãs, se não for mais. Isso a gente sabe. Por isso você está aqui. Se não for mais, não for mais. E por quê? Porque houve um descolamento. Eu acho que a Jovem Pan descolou do seu público, descolou de um público que ela construiu com esmero e com louvor, com uma equipe valiosíssima, em algum momento, atendendo alguns objetivos, acabou descolando, acabou tirando o pé, demitindo funcionários, comentaristas importantíssimos, a maioria desses hoje na rádio, na Auriverde, né? E naquele momento eu falei, olha, em reunião lá em São Paulo, na Jovem Pan, eu falei, eu não vou mudar. Foram vocês que mudaram. Eu vim buscar a Jovem Pan para ser um afiliado nessa Jovem Pan aqui. Vocês decidiram pivotar isso aí, mudar isso aqui. Eu vou seguir o que vocês me venderam. Eles saíram da direita e foram para centro-direita ali, né? Eles foram se preocupar com a concessão. Eu não acho uma preocupação. Isso é louvável. Eles foram defender o negócio. Só que custou muito caro. Custou audiência, custou prestígio, sabe? Hoje custou a questão comercial, né? Enquanto eu decidi, dentro daquelas 3 palavras, manter a coerência.
Jovem Pan era engraçado, né? Que ela começou com o programa lá, os Pingos nos Is, lá atrás, com o Reinaldo Azevedo comandando, Sim. descendo o cacete no PT, né? Um formato novo pro rádio. Foi inovador aquilo. O Reinaldo lá é um cara que eu admiro, que era um mensalão na época, né? Não, Petrolão. Petrolão, Lava Jato. Aí na Lava Jato ele meio que ficou contra, não. Saiu, né? Não, foi. Teve dois. Na verdade, são duas pessoas diferentes. Né? O Reinaldo. O Reinaldo do Velho Testamento e o Reinaldo do Novo Testamento. Isso aí. Sim. É triste, Sérgio. Assim, porque, de novo a palavra coerência. Eu sou fã do Reinaldo, sabia? Eu acho inteligentíssimo. Ele é muito. Inteligentíssimo, mas sim, sem dúvida. Aliás, eu nem me atrevo a achar que eu posso passar perto. Certo. De verdade, e sem falsa modéstia. O Reinaldo é uma sumidade. Né? Entretanto, essa mudança abrupta e radical de posicionamento traz muitas dúvidas que não são boas. Não são boas. Sim, eu vi vários vídeos de pessoas falando o que aconteceu com o Reinaldo. Você sabe que a gente sabe o que aconteceu. Eu tenho um quê com ele, porque ele é de Dois Córregos. A minha família é de Mineiros do Tietê. Do lado. Todos de Mineiros do Tietê. E Dois Córregos tem uma tradição jornalística, porque tem o Reinaldo Azevedo, tem o Carlos Nascimento. E agora tem a Raquel, a correspondente da Globo News em Washington, lá que ela era de lá? Era de Dois Córregos. Uma bela terra. Isso faz muito jornalista. Faz e mesmo. Nós, no meu tempo de adolescente, era assim, pessoal de Mineiros que em Dois Córregos apanhava, pessoal de Dois Córregos que vinha em Mineiros apanhava. Aqui não era diferente. Aqui você podia escolher onde apanhar também. Então era assim. A gente ia pra Duatina apanhava, em Abutre apanhava, Jaú apanhava, era de praxe. Mas Dois Córregos, só para concluir, eu atendia logo no início, que eu trabalhei em 2 gravadoras multinacionais, logo no início da Sintonia FM, do seu Renan, 98.5. Sintonia, Depois virou Transamérica, depois virou Religiosa. Exatamente. Nosso programa passava numa rádio lá, até ativar a nova Cultura Regional. Exato. A Cultura Regional. Foi para FM? O nosso foi para FM. Que bom. E o nosso programa passa lá. Que ela era do AM. Com o Márcio lá, o Márcio querido, muito bom, terra querida, terra da macadâmia. Isso mesmo. Vitória, tudo bem, saiu da Jovem Pan, tá aqui fazendo direita. Como você tá enxergando a direita hoje? Porque assim, igual você falou que a Jovem Pan quis defender a Conceição, foi para um outra espécie de direita. Hoje a gente tem, nesse campo de direita, a gente vê muitos atores e cada um parece que pensando no seu lado. Vou fazer aqui só um paralelo para te dar o caminho que eu quero traçar melhor. Por favor. Você pega a esquerda, e eu convivo com muita gente da esquerda, assim, você pega PT, PCdoB, PDT, PSB, Rede, PV, PSOL. Não tem discussão. O Lula candidato, pronto, acabou. Não quer. Se for preso amanhã, vai ser ele dentro da cadeia, o candidato, não quer nem saber. E aí ele, pronto, não tem muito. É consenso, não tem briga lá interna. Se tem assim, mas são pequenas. No alto não tem. É consenso ou falta de opção? Então tem opção. Não tem, né? O Lula é um calípio, né? Não cresce ninguém do lado dele. Mas quem cresceu um pouquinho foi afastado. Igual o Ciro Gomes, ele afastou. O pai do rapaz lá, que agora que é tido como opção, o Campos lá, teve que sair para Eduardo Campos lá, sair para ser candidato. Eduardo Campos. Ele, quando alguém surge um pouquinho melhor, ele segura. Jacques Wagner surgiu um pouquinho já. Sim. É mais fácil trazer quem tem pouca comodidade. Isso. Picolé chuchu. E na direita, esse monte de gente aí, você acha que tá todo mundo tentando passar a perna do Bolsonaro? Acho. Essa leitura que a esquerda faz também, sabia? Acho. E outra, eu não tenho nenhum problema na rádio, tem um comentário meu, viralizou aí de anteontem, acho, e vi que viralizou mesmo no X e tal, que eu cobro o Tarcísio, porque não dá pra gente discutir herança de um homem vivo. Isso não é legal. Isso não é legal em nenhum lugar. Né? E eu tô olhando pro Tarcísio, porque assim, quando a gente fala Zema, tem legitimidade ele lançar a candidatura dele. É um outro partido. Certo. Não se elegeu dizendo sou bolsonarista. O Zema foi um governador de Minas Gerais que conseguiu sua reeleição e bola para frente. Quer ser pré-candidato à presidência da República? Parabéns, boa sorte. O próprio Caiado, que é do União Brasil, governador de Goiás, que foi candidato à presidência da República em 1989 e de lá para cá não se firmou como um nome da direita. Então eu vejo um pouco de oportunismo, mas tá bom, legítimo, boa sorte. Né? Agora, o Tarcísio,
ele dependeu do Bolsonaro para chegar onde chegou. Vou dar outro exemplo que Ele a gente... nem queria ser candidato a governador, foi escalado para ser. Foi. E recebeu os milhões de votos que recebeu pelo Bolsonaro. Pelo Bolsonaro. Né? Eu vou dar um outro exemplo que, para mim, é triste até. A gente tem em Bauru, Marcos Pontes. Marcos Pontes, em 2014, ele teve 43 mil votos. Ele já era astronauta, hein? Então, astronauta não é título nesse caso, não é voto. Né? A sabedoria que ele tem, o conhecimento que ele tem, a vivência que ele tem, não traduziu em votos, porque em 2014 estava mais perto da missão que ele cumpriu no espaço do que em 2022, concorda? Concordo. Aí, em 2014, ele sai pelo PSB de bola, ou seja, um partido à esquerda, e consegue 43 mil votos. Em 22, ele faz 10 milhões de votos. Acho que tem um motivo, né? Então, são pessoas que, ao meu ver, têm uma dívida de gratidão eleitoral com o Bolsonaro. E vejo no meio disso tudo aí, todo mundo tentando agora, num dos cenários, Ed, para você ter uma ideia, que é a prisão do Bolsonaro e a prisão e isolamento do Bolsonaro, mais ou menos o que já está acontecendo, embora ele ainda esteja numa domiciliar, ele não pode falar, ele não está nas redes sociais, ele não tem mais contato com o público, com a população, com o povo. Ok. Há uma comoção e há uma propensão do voto na direita buscar novos nomes, quem são, quem vai representar, quem vai liderar. Né? É normal isso. Então, tem muita gente rezando para que isso aconteça. Eu fui numa palestra aqui em Bauru, foi lá na OAB, e veio um cara da XP Investimentos falar. E eu, no meio da palestra, isso faz tempo, uma foto gigante do Tarcísio, e ele falando assim, ó, se for o Tarcísio, vai ter um rally na bolsa, não sei o que lá, porque o Tarcísio sim, não sei o que lá. Eu saí de lá e eu fiz um texto, inclusive, postou e viralizou até um pouco aqui em Bauru, falando assim, nossa, o pessoal já tem candidato e já estão fazendo campanha pro Tarcísio. Há uma elitezinha econômica de São Paulo, ali da Faria Lima, já escolheu o Tarcísio, não quer o Bolsonaro. E se o Bolsonaro quiser, eles vão ameaçar algo, não é pra sair o Bolsonaro. Eu falei assim, caramba, que ponto chegando. Será que o Tarcísio vai topar essa coisa? Vai trair mesmo assim? Vai. E parece que topou, né? Vai. Tá no jogo. O problema é que isso é o sistema, né? O problema é que isso faz parte de um sistema que me preocupa. A operação, a gente está gravando hoje, numa quinta-feira. Esse programa teve uma operação hoje em conjunto do GAECO e também da... Acho que é a Israel. Tá ali chamando a gente. Teve uma operação da Polícia Federal em conjunto com o GAECO, do Ministério Público do Estado de São Paulo. Aqui, obrigado. Muito obrigado, Zé. Mirando crime organizado. Né? Ações do crime organizado. E já identificaram, dentro da Faria Lima, 42 focos de agentes Faria Limers que estão ali, que fazem parte do crime organizado. Aí eu te pergunto, o crime organizado quer quem combate o crime organizado, de fato? Não, de jeito nenhum. Então, o Tarcísio é do sistema. O Tarcísio veio lá da Dilma, né? Quem trouxe o Tarcísio para a vida pública foi... Na verdade, ele foi... Ele é um homem do caçado. Hoje sim. Mas na época ele era DENIT, né? Departamento de Infraestrutura e Transporte, do governo Dilma. Reconhecido pela sua habilidade enquanto gestor. A gente não pode desmerecer. E falam que, assim, até o pessoal da esquerda que trabalhou com ele lá, fala que ele é um bom tocador de obra, né? Que ele é bom para tocar obra. Engenheiro, né? Engenheiro. Outra questão. Você não acha que essa atuação do filho do Eduardo Bolsonaro, que assim, até dentro da esquerda, a gente considerava que a direita, que a direita ganharia as próximas eleições, que o país estava tendencioso a votar num nome de direita. Até por um antipetismo, uma coisa ali. De novo, né? Maior. Sim. Como em 18, né? Exatamente. Vai votar na direita. E, de repente, o pessoal do PT todo desanimado, de repente animou todo mundo. Sim. Tá todo mundo animado agora de novo, tá todo mundo achando que dá. Sim. Essa questão da taxação, você não acha que o Eduardo atuou errado? Mesmo que se tivesse atuado e deixado o Trump falar, ele vir falar que foi ele, isso daí não foi ruim? Eu acho que a esquerda tem motivo para comemorar. E vejo que é justo. Porque realmente é um momento onde a primeira informação não é boa. A primeira informação
é de que em função de uma briga do Eduardo, dessa luta do Eduardo lá, Trump coloca no seu primeiro parágrafo uma condicional para que não ocorra taxação, que não é comercial, é política. E essa condição política atinge em cheio Bolsonaro. Então, vejo o motivo. Tanto é que as pesquisas mostram, né? As pesquisas, pelo menos até aqui, embora também notícia de hoje, pessoal de um desses institutos de pesquisa onde a esquerda, Lula, sempre aparece na frente, que é a Genial Quest, também está sendo investigado, essa notícia de hoje, por envolvimento com o PCC. Então, a gente... Todo mundo tem envolvimento com o PCC. No Brasil hoje? No Brasil hoje? Rapaz do no céu. Brasil hoje? Tudo que eu vou ver, em toda a estrutura do Estado, a gente vai ter. Então, mas é de volta. Jornalismo, será que eles chegaram já? Já. Será que chegaram? Já. Se vocês quiserem fazer uma parceria aí com nós, pelo amor de Deus. Não sei se é o primeiro. Longe, mas aí, nesse caso, pode ser o Partido Comunista Chinês, se você usar da mesma sigla, né? Brincadeira. Não, mas brincadeiras à parte, entendo sim, que é um motivo de uma esperança que surge. Sim, deu uma revivida nos em função dos números. Ok. Só que nós temos ainda algumas coisas pela frente. Se isso acontecesse há 6 meses da eleição, acho que a direita poderia estar muito preocupada. Só que... Tá longe, né? Tá longe, cara. E no meio disso é de um negócio que não é legal, que é a CPMI do INSS. O governo vai sangrar, né? Desse jeito, né? Do jeito que ela foi orquestrada e desafinou, a banda atravessou, deu tudo errado, cara. Se imaginar, para ter uma ideia, nós da imprensa dávamos como certo Omar Aziz e o Aires. Acabou, já foi. No dia da votação para a composição da presidência e relatoria da CPMI, do INSS, eu estava com a Júlia Zanata no ar. A Júlia, que é uma deputada atuante, era do PL de Santa Catarina. Ela falou: Pitoli, eu não sei o que te responder. Como aconteceu a articulação para a gente pegar a presidência e relatoria, eu não sei. Veja, nem a oposição sabia dizer o que de fato aconteceu. O que aconteceu é que descobriu-se que poderia haver uma eleição. Um senador do Novo, Eduardo Girão, do Ceará, coloca o seu nome à disposição e bagunça a casa. E aí disse: ué, pode votar? Não estava tudo tão certo assim? Reviravolta. No meio disso, ontem, a notícia que 3 senadores importantíssimos para o governo, Otto Alencar, o Omar Aziz e o Renan Calheiros, estão decidindo sair da CPMI em função do desgaste. Porque ano que vem tem eleição, cara. E como é que eu não vou apurar desvio de benefício de aposentado e pensionista? Isso não escolheu a direita ou a esquerda. Pegou o Brasil. Concorda comigo? Vai ser uma guerra de narrativas, né? Vai. A esquerda vai querer jogar que os Bolsonaro são traidores da pátria por estar prejudicando o Brasil. Sim, sim. E o bolsonarismo vai querer usar o irmão do Lula lá, 7, eu vi que fizeram já 7 convocações dele para na verdade tem uma estratégia para isso. Ontem a gente vai apurar isso. Ele é meio cereja do bolo. Então isso deve acontecer mais para o final e até lá o governo vai tentar desarticular. Agora, ao mesmo tempo, como é que você responde para o público, para a população, para quem foi lesado, o não querer apurar? É aí que vai ter o sangrar. Eu acho que... tem razão. E localmente, eu vou voltar no nacional, que eu sei que vocês querem ouvir mais nacional, Alexandre de Moraes, etc. Eu sei, tá? Mas eu preciso, né, daquela enrolada. E localmente, Alexandre, como você vê o atual governo, o segundo mandato da prefeita na cidade? Aparentemente, as coisas que foram prometidas na eleição... Eu sou de fora, viu, gente? Sou de Jaú. Não tenho vínculo político nenhum aqui. Então, como observador, eu estou entregando essa informação. Aparentemente, o que foi falado na campanha eleitoral não vai ser cumprido, hospital não vai ter, essas coisas assim. Nem dinheiro acho que vai ter. Também diz, como você vê a política local? Você acha que a prefeita vai abandonar? Vai ser candidata a deputada? Porque, aparentemente, para mim, que sou de fora, igual eu falo assim,
ela nem queria muito. Parece que ela tinha um objetivo maior, né? Não é muito Bauru. Era um trampolim, né? Era um trampolim. A eleição de 2020 era um trampolim, né? Era um trampolim. E aí eu posso dizer, deu errado. Porque acabou eleita, né? Ed, eu entendo que não é Bauru. É uma questão Brasil. Hoje, um administrador público, alguém formado, capaz, gestor, quando o cara olha para uma prefeitura e vê as consequências de uma gestão, de uma administração, crimes de responsabilidade, de improbidade, que o ex-prefeita vai pagar com CPF, porque o cara sai da administração, mas o nome dele continua em todos os processos. E não prescreve mais, né? Antes tinha esse negócio de 5 anos, não prescreve mais. Eu tenho conhecidos que viram a sua vida destruída financeiramente falando, né? Por quê? Porque saíram e um secretário, um assessor, um adjunto assinou um negócio errado e o cara pagou, você entendeu? Pagou com 8 anos inelegível, pagou com... Enfim. Então, eu acho que esse... Não que não deva apurar e não que não deva pagar, mas o modelo hoje no Brasil afasta os bons de cargos como prefeito. Se você falar assim hoje, para uma pessoa bem-sucedida em Bauru, realizada financeiramente falando, na carreira, tá tudo bem. Se você falar assim, quer ser prefeito de Bauru? Eu aposto que se você quiser, você vai ouvir não. Se bobear um desejo de coisa melhor. Porque é de uma responsabilidade, porque, diferentemente do legislativo, prefeito é 24 horas por dia. É prefeito porque tá sem água, é prefeito porque choveu muito, é prefeito porque tá frio demais, enfim, é prefeito 24 horas. E teu telefone vai tocar, tua campainha vai tocar. Eu vivi isso, eu tenho um grande amigo de infância, que o pai foi prefeito aqui 2 vezes, o Tuga. Eu sou muito amigo do Rodrigo, filho do Tuga. O Tuga foi 2 vezes prefeito aqui, foi 2 vezes deputado federal, e eu vi a dedicação. O Tuga é extremamente dedicado. É vocação, né? Eu vi o quanto a família paga. Eu vi porque eu frequentava a casa. Cadê seu pai? Tá trabalhando. Cadê seu pai? Tá trabalhando. É assim. Então, esse modelo afasta os bons, Ed. Isso já é ruim. Ou seja, você acaba escolhendo o menos pior. Vamos ver, ou quem fala melhor. Quem fala melhor não administra melhor. Não é uma lógica aplicável. Não tem uma relação diretamente proporcional. Quem se comunica bem, administra bem. Isso não fecha a conta para mim. Não. E Bauru vem pagando essa conta, né, já há algum tempo. Por exemplo... Você falou do Tuga e eu fiquei impressionado uma vez que eu entrevistei a vereadora do PT, Estela, e ela falou... Primeiro ela falou que o Tuga tinha rompido 2 vezes o acordo, não tinha cumprido o acordo pra lá, e depois ela falou assim, mas temos que assumir uma coisa, né, que quando a gente assumiu a prefeitura com o Rodrigo, o Tuga entregou uma prefeitura saneada e com não sei quantos milhões na conta. 33 milhões. Entregou que a gente conseguiu fazer asfalto, não sei o que lá. Não, perdão, assim, 42 milhões. Assim, foi a primeira vez que teve uma transição onde um prefeito entregou a prefeitura certinha. Num gesto absolutamente altruísta, Ed. Eu participei desse momento, profissionalmente falando, eu participei da campanha que elegeu o Tuga em 2004 para a administração 2005 a 2008. O Tuga, ao lado do secretário de Finanças do município à época, Edmundo Albuquerque, é uma dupla aí, os dois merecem destaque, eles abriram mão do futuro político. Por quê? Bauru estava com o nome sujo no Cadim, Bauru estava destruída. Não conseguia dinheiro para nada, não recebia verba pública, nada. O que o Tuga e o Edmundo decidiram? Vamos arrumar essa casa para Bauru poder voltar a crescer? Vamos lá? Bora? O que eles fizeram? Não fizeram uma rua de asfalto, não asfaltaram uma quadra, não conseguiram construir uma praça, não fizeram absolutamente nada. O que eles foram fazendo foi mantendo o que nós tínhamos, os equipamentos que estavam aí, e pagando conta. Entregam a prefeitura com um caixa de 42 milhões, e na sequência da chegada do Rodrigo, eles deixaram para o Rodrigo negociar com a Caixa a folha de pagamento, que naquela época valia alguns milhões, e o Rodrigo consegue, naquela negociação, 17 milhões de reais. Ou seja, o Rodrigo começa com caixa que Bauru nunca viu. E tem aquela primeira administração, que ele termina com 82% de aprovação nas urnas em 2012, porque a cidade tinha uma zeladoria que nunca tinha visto.
Porque tinha dinheiro no caixa. Eu conversava com... Eu era assessor nessa época aí já. Conversava com o Pedro Tobias lá na Assembleia e falou assim: tu é muito burro, deixou 40 milhões pro Rodrigo fazer assalto, tu é burro. Exatamente. Mas acho que foi um gesto absolutamente altruísta, porque ele abre mão do futuro político, porque não teve uma grande obra, né? E dinheiro a gente não viu. Quem viu foi o Rodrigo e gastou. Né? Gastou. Mas você esquivou da minha pergunta. A atual administração, você acha que ela vai esqueci. Para deputada? O que ela vai fazer? Eu acho que é um projeto... Tá longe de ser um projeto para a cidade. Isso para mim está nítido desde o primeiro dia. É um projeto de família. Né? É a família se estruturando. Né? Tá aí a mãe onde está, né? Na Secretaria de Assistência Social. Tá aí o esposo agora onde está, né? O Purini. Vejo que é um projeto de família. Se ela deixa o poder, eu acho que não. Eu acho que não. Mas eu acho que abre possibilidades mais uma vez para a própria mãe. Não sei se para o Renato. Né? A mãe não tem voto. Seria interessante, quem tem voto talvez seria ela. Mas eu acho que ela não abre mão pro doutor Orlando. O doutor Orlando não, né? Você entendeu? Entendi. A questão é capital político. Né? Ela vai transferir isso aí agora, né, para alguém que, você vai entender o termo, foi usado como uma avalista de campanha em 2020. Por que o doutor Orlando serviu para mim em 2020, isso é claro? Respeitando aqui o doutor Orlando, hein? Mas ele foi usado, eu já falei isso para ele, como um avalista. Porque nós falávamos de uma forasteira, quem estava chegando, quem que é? Nunca vi, quem é a família? Não sei, né? Toda essa situação. Quando eu entrevistei ela, eu perguntei isso daí para ela. Assim, mas pera um pouquinho. Mas o Orlando, acho que não é um problema, forasteira que não é da cidade. Né? Mas o Orlando é da cidade. Foi presidente da Unimed, tem uma história, o irmão é médico como ele. Enfim, cria-se... Veio para dar credibilidade para o avalista. Né? Eu estou de vice porque eu acredito nesse projeto. Tanto é que ele traz muita gente para aquele momento da campanha em 2020, Ed. Muita gente. Né? Que ele conseguiu arregimentar com o nome que ele construiu. Parabéns para o doutor Orlando. Agora, ela transferir isso para o doutor Orlando no momento onde ela pode, né, se cacifar para 2 anos depois ser deputada. Então, acho que ela conclui o mandato. Vamos falar do que... Respondi a sua pergunta? Com certeza. Vamos falar que tá todo mundo esperando a gente falar. Pô, o Bolsonaro tá preso em casa. Você acha justo? Não. Não, Ed, vou te falar um negócio. A justiça tem que ser para todos, sabe? Mas tem que ser justa para todos. Não dá para a gente imaginar que há um caminho, que o caminho não é percorrido da maneira adequada, o rito, o devido processo, que etapas são vencidas, ignoradas. Isso não vai bem. Eu não gosto disso. E se fosse para um ator da esquerda, eu pensaria da mesma forma. Da mesma forma. Se teve qualquer abuso, para você ter uma ideia, Ed, com relação à Lava Jato, eu sou muito criticado quando eu falo isso, mas eu tive acesso a um delegado da Polícia Federal, daqui de Bauru, que foi escalado pela Polícia Federal para entender o que acontecia lá na carceragem em Curitiba. E ele identificou diversos problemas na Lava Jato. Abusos, escutas que não deveriam existir, telefones celulares que foram usados para provas, coleta de provas que era irregular. Ele apurou tudo isso. Quando eu soube, ele me deu uma entrevista, esse delegado, na verdade a esposa desse delegado me deu uma entrevista, porque ele não estava bem em função da pressão que sofreu. Ele teve problemas de depressão profunda e tal. Eu disse, olha, a Lava Jato está errada. Abusaram. Por mais que o objetivo seja absolutamente nobre de combater corrupção e tal, o que nasce errado é difícil. O que começa errado termina constrangido. Começou errado, vai terminar no constrangimento. Né? Então, veja, eu defendo isso, Ed. Minha coerência me faz isso. Então, eu entendo que... Não esperava você falar isso, sabia? Não esperava que você ia falar isso. Não esperava? Me surpreendeu. Estou surpreendido. Não, eu falo porque não dá para ser meio justo, Ed. Não dá para ser justo para mim e você que se lasque. Eu acompanho, eu gosto muito do Ciro Gomes. Da fala dele.
Inteligentíssimo. Ele falava antes, isso daí, ele falou assim, olha, o pessoal estão produzindo um monte, e antes de tudo, de ter o vazamento lá, das coisas, da conversa, ele falou assim, estão produzindo nulidades. E não é por causa do Lula. Falou assim, a Lava Jato prendeu um monte de corrupto que tem que... Gedel, Vieira Lins, prendeu um monte de caras que vão ser soltos porque eles estão errando no jeito de prender na investigação. Foi o que eu acabei de lhe dizer. Assim, vai soltar um monte de bandido porque estão fazendo errado o negócio. Foi o que eu acabei de lhe dizer. E aí não dá pra gente apoiar. Não é que eu não apoie o fim. Do ponto de vista da corrupção, combate à corrupção, dinheiro de volta ao cara. Isso aí eu apoio, óbvio. É o que eu desejo. Mas hoje você vê tudo isso sendo cancelado, as condenações anuladas, você vê tudo isso acontecer e você não poder defender. Se em algum momento o cara fala assim, processualmente tem um erro, tá aqui o erro, eu tenho que anular. Certo. E você tem que ficar quieto, isso dói. Isso dói, não é bom. E aí eu preciso trazer pro lado do Bolsonaro. Tem uma série de questões aqui que estão erradas. E eu não posso apoiar também. Você acha que o Bolsonaro, então, está preso injustamente? Entendo, sim. Não foi julgado ainda. Tá. Se julgado e preso. Se julgado, então, se julgado e condenado e ser preso é uma coisa. Agora, essa antecipação, né, por um pedido de um parlamentar da esquerda como Lindbergh, ele pode ser que ele fuja. Sabe essa história do... isso aí não me convence. Tá. Outra questão. O ministro Alexandre de Moraes, ele foi nomeado ali pelo Temer, né? E não foi pelo PT, né? E hoje ele tem uma atuação, acho que é o inimigo número 1 da direita brasileira, é o Alexandre de Moraes. Acho que ele está sendo parcial nos julgamentos dele? Primeiro assim, Ed, eu acho que ele nem é direita e nem é Lula. Ele não é Lula, com certeza não é, não. Então, nesse momento eu entendo que ele atende um sistema. E aí... Ed, essa é uma leitura que eu faço. Aí a gente vai para o campo da opinião, tá? Para o campo da opinião. A soltura do Lula, naquele momento, daquela forma, elegível, se dá porque era o único nome, naquele momento, para derrotar Bolsonaro nas urnas. Era o único nome. Nome que eu digo com popularidade suficiente para ter um resultado em conteste. Por quê? Porque se a gente voltar em 2022 e se a gente pegar quem tentou disputar a presidência ali, não tinha ninguém que pudesse justificar uma eventual derrota do Bolsonaro. Quem poderia fazer isso só era Lula. Se a gente voltar em 2018, Alckmin, que naquele momento conseguiu juntar um maior número de partidos por uma coligação, um latifúndio de tempo de rádio e televisão. Ele terminou com 5% dos votos, Ed. Entendeu? Então, esse era um nome que jamais conseguiria justificar uma vitória em 2022. Porque ninguém construiria de 5 para 50 para vencer uma eleição, 50% mais 1, ninguém conseguiria justificar 5 para 50 numa construção de 4 anos num anonimato. O Alckmin viveu no ostracismo. 2019 a 22 foi um absoluto ostracismo. Nada que justificasse. Sim. Então, no meio disso tudo, eu volto a 2018 por quê? Porque Alckmin era o candidato desse sistema. Alckmin era o cara. Né? E deu tudo errado. O mesmo sistema que está com o Tarcísio. Exatamente. Exatamente. O Tarcísio era estava com o Alckmin. Exatamente. Então, eu acho que o Alexandre de Moraes faz mais sentido eu apontá-lo aí do que para um lado ou para o outro. Entendi. É dessa turma, da mesma turma aí. Da mesma turma. Da mesma turma aí que tá com o Tarcísio agora. Prisão, você acha que o Bolsonaro vai ser condenado? Vai. Eu acho que não tem espaço para não condená-lo mais. Não tem. Se perguntar para mim se é justo, eu vou falar que não. Porque é o seguinte, a construção também é muito errada, Ed. Aquele 8 de janeiro é uma farsa. Você acha que não teve tentativa de golpe? Não, em hipótese alguma. Isso é um assunto bom. O que você acha lá? O que foi aquilo? Em hipótese alguma. Me dê todas as imagens. Vamos lá. Me dê... Porque, já que tem tanta certeza, me dá as imagens do Ministério da Justiça. Quer que eu falo quem estava na sala lá com o Dino?
Me dá as imagens, me dá todas as imagens do Palácio do Planalto. Me dê todas as imagens do Congresso e do Supremo Tribunal Federal para a gente entender se houve baderna houve, vandalismo houve, depredação houve, isso houve de fato, e quem fez tem que pagar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas isso não é golpe. Eu escutei muita gente ter essa opinião sua. Muita gente, inclusive gente da esquerda, o advogado, o principal advogado que atua com o Lula, o Cacai, ele falando assim, olha, teve crime ali de depredação patrimonial. O problema é que na lei brasileira esses crimes são penas muito altas, não sei o que lá. Assim, essas pessoas tinham que ser condenadas? Tinham que ser condenadas a 17 anos de prisão? Claro que não, 1 ano e pouco, faz um serviço comunitário para pagar, você pintou uma estátua, você faz um serviço comunitário. Então, Ed, mas eu vejo a condenação. Ontem eu participei de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, na subcomissão da Anistia, que faz parte da Comissão de Segurança Pública. A pena destes, de 14, 15, 17, estão servindo para justificar 40 para o Bolsonaro. Entendeu? É aí que está errado. Sabe? É aí que essa conta para mim fica ruim. Para quem tenta ser justo, entendeu? Porque você olhar assim, a gente buscou individualização? Não. Foi multitudinário lá. Então, multidão, pastelaria. Óleo quente, sai uma condenação atrás da outra e bora. Né? Isso é correto no Código de Processo Penal brasileiro? Não, isso não é correto. Cara, se você estiver num estádio, se é uma briga do seu lado e sair morte nessa briga, você vai ser condenado por homicídio? Fecha. É multidão, é estádio. Um show, isso é uma confusão. Morre alguém, você vai ser condenado também por um homicídio? Então, eu não consigo, isso não fecha para mim. E por quê, Ed? No meio disso tudo, eu fui conhecer a realidade de muitos desses presos do 8 de janeiro. Meu Deus do céu, Ed. A gerente de um restaurante japonês em Rio Preto. Um filho de 2 anos. Ela chega atrasada em Brasília, era 8 da noite do domingo. Tudo já tinha acontecido. Essa mulher foi condenada a 14 anos. Me explica como, né? Tá longe do filho. Aí a mesma coisa, voltando aqui à proporcionalidade ou equivalência, a Adriana Anselmo, esposa do Sérgio Cabral, por ter filho menor de 12 anos, volta para casa. Essa mulher tem um filho de, hoje, 4 anos. Tá longe do filho. Isso não é razoável. Se você falar assim, ó, a gente vai ser justo, tem que processar e condenar todo mundo, como você acabou de dizer, que a própria fala do Cacai. Eu concordo. Tinha que processar e condenar todo mundo, mas individualizando, aplicando a pena que é correta, sabe? Aí você pode ter certeza que o Brasil não estaria dividido como está hoje. E aqueles acampamentos que faziam em frente do quartel lá, pedindo intervenção, inclusive alienígena, o pessoal fazendo lá, surgiu para ridicularizar muito as manifestações. Porque, lembrando, quem tem um pouco mais de memória, as ruas anteriormente disso era da esquerda. Quem ia para a rua fazer manifestação era professor de esquerda, era MST, era índio, era esse pessoal que ia nas ruas, né? A direita meio que tomou as ruas da esquerda, né? E esses acampamentos eram para pedir uma maneira de reverter o resultado das eleições. Porque acredita-se que as eleições não teriam sido ganhas pelo Lula. Você acredita nisso, que a eleição foi roubada? Não, eu não acho roubada, Ed, mas assim, o que eu penso com relação a isso é o seguinte. Vamos lá. Existe. Vou te dar um exemplo prático meu e vou terminar a resposta para você. O sistema de automação da rádio, lançado em 1987, ele foi aprimorado de lá para cá. Ele foi implementado no Brasil em julho de 97, o que a gente usa hoje. Certo. E de lá para cá, esse processo de aprimorar a automação sempre priorizou o fato de tentar ao máximo ser transparente e auditável. Por quê, Ed? Eu vou te dar a justificativa disso.
Nós temos parte dos nossos clientes estão fora de Bauru. Uma boa parte deles estão fora de Bauru. Clientes de agências que compram o espaço na Ouro Verde e são de São Paulo. Certo. Como é que aquele cara, primeiro ele compra, o que eu digo, uma garrafa vazia, não é? Porque comprar um anúncio, me dá 10 anúncios aí. Você não coloca na sacola 10 anúncios, você não põe na prateleira 10 anúncios. Você vai ter que comprar algo que será veiculado por uma emissora, né, a qual você acredita e investe o teu dinheiro lá, certo? Certo. Quanto mais auditável isso for, melhor para a nossa relação. Por mais que você acredite em mim. Mas imagine o seguinte, que a cada vez que eu disparo um comercial, sai um pulso aqui que te avisa na hora o seu comercial está sendo veiculado lá. Olha que legal. Ok. Isso acontece hoje, tá? Esse processo que nós temos, eu digo que eu não posso falar de 22, até por uma questão que no Brasil hoje não se trata disso. Mas olhando para 26, olhando para o ano que vem, entendendo que nós temos um processo que pode ser aprimorado. O aprimorado, para você ter uma ideia, já foi lançado, já existe o equipamento aprovado por Gilmar Mendes, num vídeo que tem na internet, e Luiz Roberto Barroso, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O modelo de urna com o teclado central facilitando a vida de destros e canhotos e com impressão do voto. Ou seja, esse sistema está validado pelo próprio Supremo e pelo Tribunal. Isso aí antecede a eleição de 2018. No meio disso tudo, de repente, não, esse modelo está bom. Eu entendo que na condição de servidores públicos, e a palavra intuitiva, quando eu digo servidor público, a palavra intuitiva, eles são para nos servir, ponto. Né? O servidor público, ele tem a obrigação de entregar o que há de melhor para o público, a partir do serviço. E se há uma possibilidade de aprimoramento do processo, aprimore. Aprimore. Eu acho que a gente tiraria a dúvida de todo mundo. De todo mundo. Se há dúvida, tem como sanar a dúvida. Eu não estou dizendo que foi roubado ou não, se foi tirado ou não. O PDT, antes das últimas eleições... Questionou isso. O PDT, que é partido mais à esquerda, Partido Trabalhista, Sim. partido que até então Ciro saiu do PDT, mas era o Ciro Gomes, Sim. o homem forte lá do PDT. Partido do Lupe. Ele saiu defendendo o voto impresso. Né? Falou assim, essa luta aí não é... O Dino já defendeu. Essa luta aí não é da direita não, porque a gente defende isso antes da direita, eles falando isso. Mas assim, o que me deixa o voto impresso aí é a questão assim, esse voto do jeito que você fala é imprime, eu olho lá se tá certo, mas fica lá. Cai na urna. Tá. Aí eu sou a favor também. Eu sou a favor do voto impresso também. Os dois. Eu acho que o digital é importante, porque, nossa, a apuração facilita. é uma maravilha. Mas se alguém quiser auditar depois, o impresso tá ali. É uma questão constitucional. Tem que ter materialidade. Ele tem que existir. Isso é a contagem, é a auditoria. Você tem dúvida com relação ao que foi publicado no resultado do TSE? Tenho. Conta lá. Não seria muito mais fácil? E eu acho que isso é tão simples para nós hoje. Com o recurso que tem o tribunal para um processo eleitoral, o fundão eleitoral é de quase 6 bi, Ed. Se a gente fala em 2 bi de investimento para imprimir, me diz quanto custa a tua paz? Eu não acredito que os resultados foram manipulados. Eu tenho uma empresa de pesquisa e porque, assim, no nacional, principalmente no local, nacional é difícil. Essas metodologias que eles usam para medir nacionalmente, até dentro do pessoal de estatística, o pessoal tem uma metodologia acha melhor, a outra acha pior. Agora, localmente, assim, a gente faz Piratininga. Uma pesquisa em Piratininga, a gente acerta na mosca o negócio. Entendeu? Acerta na vírgula o resultado das coisas. E depois abre as urnas e tá aquilo lá mesmo, entendeu? A gente não tem muita dúvida. Ed, mas eu também acho que, assim, veja, eu entrevistei dia 1º de agosto, entrevistei o Eduardo Tagliaferro. O Tagliaferro, que foi assessor do Moraes, daquele Centro de Combate à Desinformação e tal, ele traz uma informação que é importante. Eu acho que é importante, inclusive, para essa discussão. Ele diz o seguinte: Vitório, eu não acredito em fraude na urna. Essa fala é muito importante. Que bom. Uma pessoa que viveu todo o processo. Que ele poderia lançar dúvidas sobre essa questão. Sim. Ele diz o seguinte: eu só entendo que houve interferência no caminho.
no caminho. Uhum. E aí entra a questão de USAID, entra a questão da própria imprensa, a questão do radiolão. Aí entram questões, não poder chamar Lula de amigo de ditador, e ele é amigo de ditador, dizer que ele não é a favor do aborto, ele é a favor do aborto. Então, essas questões, o Bolsonaro não pode usar imagens do 7 de setembro, não pode usar imagens do funeral da Rainha Elizabeth. Então, eu acho que estas questões, segundo o próprio Tagliaferro, impactaram mais como interferência no processo do que interferência na eleição, no número, no dado. Olha, a conversa, o diretor tá mandando mensagem aqui, eu ficaria mais 1 hora te questionando aqui perfeitamente, sem problema nenhum. Espero ter atendido todas as perguntas que deu você o nosso fez. tempo a rádio dá tempo que a gente quiser, a gente tá lá na top, mas a TV a gente só tem 1 hora. Então eu preciso encerrar, mas eu quero fazer a última pergunta para você. O que você espera do ano que vem, das eleições do ano que vem? Como você enxerga? Vou fazer uma pergunta como comunicador que está todo dia trabalhando isso, conversando. Você hoje é talvez a pessoa mais influente nacionalmente que a gente tem aqui em Bauru, que conversa com todos os deputados, todo mundo da direita. O que você espera? O que vai acontecer? Ed, vou te relatar o dia 4 de agosto. E aí eu respondo a sua pergunta. 4 de agosto a gente amanhece comemorando o resultado das ruas do dia 3, que foi um volta às ruas sem Bolsonaro, uma manifestação importante. Paulista, Farol da Barra, Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Alegre. Acho que foi um momento importante. Então a gente amanhece dessa forma. À tarde tem um vaza-toga, as questões do Tagliaferro com o Schallenberger, o jornalista. E terminamos o dia com o Bolsonaro preso. E depois do Bolsonaro preso, manifestações em 43 cidades por conta da prisão do Bolsonaro. Ed, o Brasil hoje é imprevisível. Absolutamente imprevisível. Eu posso fazer um cenário para 26 a partir dos dados que eu tenho hoje, mas eles não são sólidos para hoje à noite. A gente vive isso hoje. Então, eu tenho dito isso na rádio. A direção da rádio hoje é assim, um dia de cada vez, sem muito lá na frente. A gente tem um objetivo, mas sem muito lá na frente, porque a gente não tem mais noção de nada. Por quê? Porque também há um negócio chamado insegurança jurídica, que faz com que você não sabe o que vai acontecer. Que decisão virá? Ela é amparada pela Constituição ou não? Não, mas ela vem e cumpre-se. Bom, então eu não sei. Então, para 2026, eu confesso, frase do Pittori, a eleição sem Bolsonaro ano que vem, para mim, é golpe. Então, se eu chegar no processo eleitoral em 2026, se Bolsonaro não estiver no processo, estou dizendo que vai ganhar, tá? Ganhar outros 500. Mas não estiver no processo, na minha visão, houve um golpe. Então, aí o sistema ganhou. E aí não adianta Lula querer bater perninha, porque é do Tarcísio com 70%. Você acha? O Tarcísio ganha do Lula? Desenhadinho. Desenhar. Eu tive uma reunião com o alto escalão do governo estadual outro dia, me deu um cronograma todo cumprido rigorosamente até agora, inclusive com a prisão do Bolsonaro. E aí dá essa projeção. Por quê? Porque vem centro e vem direita e sobra os 30% da esquerda, que é de praxe. Tá certo. Previsão feita aí, gente. Não, legal. Pode chover amanhã, hein? Não sei. Na rádio, Ed, só para terminar, na rádio, quando a internet caía e tinha que dar previsão do tempo, e a internet não funcionava, a previsão era sempre a mesma. Nebulosidade variável com possibilidade de chuva em pontos isolados. Pronto, acertou tudo, né? Entendeu? É a previsão para o ano que vem. Mínima de 5, máxima de 45. Tá tudo certo, você não vai errar nunca. Obrigado, Pittori. Eu que agradeço. Gostei muito de estar aqui, Ed. Bacana. Obrigado por todas as provocações. Muito boas. Pessoal, esse foi mais um Além dos Outdoors. Obrigado por Eza Filmes, Paulo, Júnior, Israel, que tá todo mundo aqui produzindo. Obrigado, Pittori, pela essa entrevista. Garanto que vai bombar nas redes sociais. Lembrando sempre, né? Você nos assiste lá na TVC, canal 13 na NET aqui em Bauru. Nos escuta na Top FM 101,3. Pegou o programa na metade? Quer escutar o programa todo? Tá no YouTube completo lá, você pode ver a qualquer hora do dia. Obrigado a todos os parceiros. Até o próximo programa. Tchau.